Salve Maria, Jaqueline aqui hoje para contar para você a história de Santo Albino. Você conhece? Já ouviu falar? Vamos contar essa história aí para você hoje. Albino nasceu então no ano de 469 na Grã-Bretanha. Ele era filho de família nobre e cristã e desde criança ele sempre foi muito piedoso, muito generoso, muito inteligente. E ainda jovem, ele manifestou a vocação à vida religiosa. Quando ele tinha então 20 anos, ele foi ordenado monge no mosteiro de Tintilante. Mas para tornar-se monge, ele precisou abandonar todos os títulos que ele tinha e também uma rica herança. Aos 25 anos, ele foi eleito abade desse mosteiro, que também era conhecido como Mosteiro de Nossa Senhora de Nantil. Quando ele tinha por volta de 60 anos, ele foi nomeado bispo de Angers, na França. E aí foi aonde ele ganhou esse título, né, de Santo Albino, bispo de Angers. Visto que existem mais de 8 santos com o nome de Albino, então eles se distinguem pelos seus títulos. Santo Albino, então, ele fez-se o pai e irmão dos pobres, dos humildes, dos injustiçados. Como bispo, ele trabalhou arduamente pela transformação dos costumes da região, porque naquela época o povo tinha por costume, começando pelos mais ricos, de contrair casamentos incestuosos, tomando por esposas as próprias filhas, as próprias irmãs. Dom Albino, então, né, já bispo, ele convocou 2 concílios regionais em Orleans com o objetivo de mudar, então, essa situação. Um concílio foi no ano de 538 e outro em 541. Ele participou ativamente desses 2 concílios, colocando a sua vida em risco, porque muitos poderosos não queriam abrir mão desse costume dos incestos. Mas a sua luta, então, foi eficaz, né? E aí ele teve sucesso e os incestos diminuíram assim drasticamente depois dessas intervenções. Foi um grande salto então para a sociedade da época. Certa vez, Dom Albino visitou uma mulher chamada Etéria, que estava na prisão a mando do rei. Então, por causa de dívidas aí que ela tinha com o Estado. Ao vê-lo, Etéria atirou-se aos pés de Dom Albino, implorando a sua ajuda. Um guarda então ameaçou bater nela, e Dom Albino apenas soprou nele e caiu morto. Depois desse episódio, Etéria então foi solta. E em outra ocasião, ao passar perto da torre da prisão de Angers, Dom Albino ouviu gritos e gemidos que, né, denunciavam então o terrível sofrimento que os presos, os prisioneiros ali estavam sofrendo, né, eles eram duramente maltratados. Ele então foi até o juiz local interceder pela libertação dos presos que podiam ser soltos e por um mínimo de respeito para os que não podiam ser soltos. O juiz, então, recusou esse pedido de Dom Albino, que voltou à torre e orou ali durante algumas horas. E aí, depois disso, um grande deslocamento de terra derrubou a torre, libertando os prisioneiros. E o mais interessante é que esses prisioneiros seguiram Dom Albino até a igreja de São Maurício, e ali eles se estabeleceram, transformaram as suas vidas sob as orientações de Santo Albino e se tornaram cristãos exemplares. Certa vez aproximou-se dele um homem sofrendo terrivelmente com dores nos rins. O homem prostrou-se aos pés do santo e implorou a sua bênção. Santo Albino, cheio de misericórdia, impôs as mãos sobre o homem e deu uma bênção a ele. No mesmo instante, o homem expeliu um cálculo renal e ficou curado. Por causa desse fato, Albino então passou a ser invocado como protetor por aqueles que sofrem de doenças renais. Santo Albino falece então no dia 1º de março do ano 550. Após um grandioso funeral, ele foi sepultado na igreja de São Pedro em Angers. Devido à sua fama de santidade e culto intenso que o povo lhe prestava, no ano de 556 foi dedicada a ele então uma igreja, sob a qual então construíram uma cripta. Para lá o seu corpo foi transladado. Ao lado dessa igreja, seguidores de Dom Albino construíram um mosteiro beneditino e elegeram seu discípulo Sapaldo como primeiro abade. Logo, a devoção a Santo Albino espalhou-se então por toda a Europa. Santo Albino, rogai por nós.